Boa noite, queridos alunos. Bem-vindos aí à nossa aula Tira Dúvidas de Fundamentos de Física e Biofísica. A ideia de gravar essa aula, pessoal, é para a gente nivelar um pouco o conhecimento. Tem alguns alunos com dúvidas e eu queria fazer um pedido para vocês. Essas listas de exercício que nós vamos passar, elas são listas para vocês realmente aprenderem. São exercícios de fixação, ok? Então, assim, não é aquela coisa que eu vou copiar do colega só para entregar, porque vale nota ou qualquer coisa assim. Nós estamos aqui com aulas remotas, então é importante que vocês façam. Se vocês estiverem com dúvidas, conversem sim com os colegas, pode pegar a resolução do colega. Se você viu a resolução do colega e entendeu, tá beleza, bola para frente. Mas se não, manda um e-mail para a professora que eu vou fazer esses vídeos tira dúvidas, ok? É importante a gente estudar para aprender. Muito bem, então. Vamos nós à nossa lista de exercícios, certo, pessoal? A gente, então, começa aí com a primeira questão, que diz o seguinte: quais os componentes fundamentais do universo que essencialmente também compõem os seres vivos? Dê um exemplo biológico para cada um deles. Eu vou aqui dar uma ênfase nas questões mais de conta, que foi o que o pessoal me pediu. A dica é, estudem aí o livro, eu postei o primeiro capítulo para vocês, lá tem esses exemplos, ok? E sejam criativos, pessoal. Número 2 também, o pessoal não encontrou grandes dúvidas. Por que é importante o farmacêutico conhecer os sistemas de unidades internacional e o CGS? Dê exemplos de uso desses sistemas no dia a dia da farmácia. A gente pode pensar aí não só nos medicamentos em si, que são dosagens muito baixas, então as unidades do sistema internacional dão números muito pequenininhos, então a gente usar o CGS é melhor, mas a gente pode pensar também no farmacêutico que trabalha na produção de medicamentos, que está lá no laboratório de farmácia, que acabou de receber um equipamento novo naquele laboratório e vai ter que ler o manual técnico. Então, é importante a gente conhecer diferentes sistemas de unidades que se usam no mundo todo. Às vezes a gente vai precisar ler manuais e seguir procedimentos laboratoriais que têm, assim, diferentes sistemas de unidade. Beleza, pessoal? Vamos então ao número delícia, né? Começou a ficar legal o exercício, que é o exercício de conta, né? Muito bem. Vamos lá então. Uma hemácia marcada com radioisótopo se desloca entre dois pontos de um vaso sanguíneo. A distância entre esses pontos é de 0,5 metros e o tempo gasto foi de 0,02 segundos. Calcule a velocidade da corrente sanguínea no SI e no CGS. Podemos corrigir aí, é a corrente sanguínea, certo, pessoal? Isso aqui é um Azinho. Muito bem. Vamos nós então. Qual é o primeiro passo para a gente resolver um problema de física e qualquer outro problema? Sketch, desenhar, não é isso, pessoal? Então vamos lá. Primeiro passo é eu ter uma noção boa do que eu estou vendo. Então, sketch. Uma hemácia marcada com radioisótopo se desloca entre dois pontos aqui de um vaso sanguíneo. Então, eu tenho um vaso sanguíneo, certo? E vou ter uma hemácia aqui marcada com radioisótopo. Aqui está a minha hemácia marcada com radioisótopo. Essa hemácia, ela vai se deslocar dentro do vaso e vai aqui num outro ponto, eu faço um controle dessa hemácia. É a mesma hemácia, viu, gente? Eu faço um controle aqui da posição dessa hemácia. Ele está me dizendo que a distância entre esses dois pontos de controle é quanto? 5 metros, 0,5 metros, ok? E eu tenho que o tempo gasto dessa viagem da hemácia foi quanto? 0,02 segundos. Então, ela está querendo a velocidade. Esse é o primeiro passo. Muito bem, entendi o problema. O segundo passo é a gente fazer o quê? Escrever os dados com as letrinhas da fórmula para facilitar a nossa vida. Então, ele me dá o quê? Ele me dá distância ou deslocamento, certo? Que a gente chamou de S.
que é 0,5 metros, e ele me dá tempo, que a gente chamou de T, que é igual a quem? 0,02 segundos. 0,02 segundos. Ele está pedindo para a gente calcular a velocidade. Aí a gente vai então para o quê? Para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É a gente colocar na fórmula e achar a solução. Se vocês forem olhar lá no caderno de vocês e também no livro, a velocidade média, que é o tipo de velocidade mais simples que a gente tem, vai ser distância percorrida S dividida pelo tempo. Então aqui, ó, já está todo mundo no SI, está em metros, está em segundos, é só eu colocar na fórmula 0,5 divididos por 0,02. Quanto que dá isso aí, pessoal? Se vocês colocarem esses valores na calculadora, vocês vão ver que dá 25 metros por segundo. Metros é a distância que ele percorreu por segundo, ok? Então, isso aqui é no sistema internacional. O sistema internacional de unidades é metro, segundo e quilograma. Agora, o problema pede também para eu trabalhar com quem? Com centímetro, grama e segundo. Segundo, eu já estou com segundo aqui, então eu não preciso mudar a unidade do meu segundo. Agora, o outro sistema trabalha com o quê? Com centímetro. Então eu vou fazer o quê? Eu vou mudar apenas um metro para centímetro. Então eu tenho que transformar isso aqui em centímetros. A gente pode usar a tabelinha ou fazer uma regra de 3. Vamos lá. Eu sei que 1 metro vale 100 centímetros, não é assim, pessoal? 1 metro vale 100 centímetros. Então, 25 metros vão valer quantos centímetros? X. Veja que eu só posso fazer esse tipo de conta aqui separado, porque a unidade é metros por segundo, porque o segundo eu não preciso mudar. Se eu tivesse que mudar ambos, numerador e denominador, a conta seria outra. Mas como isso não acontece, basta eu converter esse número de cima aqui, passar de metros para centímetros. Então, como é que a gente faz uma regra de 3 aí? Multiplica os opostos, né? Então, eu vou ter que, e multiplica esse oposto aqui também. Então, eu vou ter que 1 vezes x vai ser igual a 25 vezes 100. Olha, 1 vezes x é x, 25 vezes 100 dá 2.500. Não é assim, pessoal? Então, 2.500 centímetros. Então, se a minha hemácia lá dentro do vaso sanguíneo percorre 25 metros em 1 segundo, ela vai percorrer o equivalente ao quê? 2.500 centímetros em 1 segundo. Então, no CGS, eu vou reescrever a minha velocidade como sendo 2.500 centímetros por segundo. E aí eu tenho as minhas duas respostas, então, tanto no CGS, quanto no SI. A velocidade no sistema internacional vai ser 25 metros por segundo. Beleza, pessoal? Então, a gente aí terminou o número 1. Isso é no sistema internacional de medidas. O número 1 não, né, pessoal? O número 3, o primeiro exercício de conta. Vamos ao 4, então. Um atleta de massa corporal, 75 kg, salta sobre um obstáculo de 1,50 metros de altura. Considere o movimento do atleta somente na direção vertical. Qual o trabalho por ele realizado? Olha, então esse problema aí, primeira coisa, sketch, desenhar, vamos interpretar a situação. E isso é importante porque esse problema, ele está dando uma simplificação. Ele está me dizendo que o atleta está pulando só que assim, ó, na direção vertical. Não é uma situação muito realista, né? A gente esperaria que um atleta saltasse um obstáculo assim. Só que assim a minha força vai ter componente. Então o problema está simplificado. Então vamos lá, um atleta com massa corporal 75 salta sobre um obstáculo de 1,50 m. Então a gente tem o nosso atleta aqui, certo, pessoal?
que tem 75 quilos de massa. Muito bem, ele vem correndo feliz porque sabe biofísica e vai saltar um obstáculo de quê? De 1,50 m de altura. Então, esse cara aqui mede 1,50 m de altura. E eu vou imaginar, ó, considere o movimento do atleta somente na direção vertical. Então, eu vou imaginar que esse atleta ele está saltando aqui assim, na direção vertical. Estamos fazendo aí uma aproximação, ok? Muito bem. Então, primeiro passo, que é entender a situação já foi entendida. Desenhar e entender a situação física envolvida na questão. O segundo passo é a gente anotar os dados com as letras da fórmula. Então, eu tenho massa do atleta, que é 75 quilogramas. Eu vou ter a altura do meu obstáculo, que é uma distância, não é assim? Uma altura é uma distância, não é assim? A altura, eu posso considerar isso como o deslocamento que o atleta vai sofrer. Então, a distância que ele percorre vai ter que ser 1,50 m, 1,5 m. E o que o problema pede? O problema pede trabalho, né? O problema pede trabalho. Muito bem. Terceiro passo é qual? Terceiro passo, então, é eu escrever a fórmula e resolver. Trabalho é dado por quê, pessoal? É dado pelo produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. Isso significa o quê? Que se eu tiver um vetor força nessa direção e um deslocamento nessa direção, então eu tenho uma força puxando alguém aqui, pulando, e um vetor nessa direção, eu vou ter que considerar, aqui tem um ângulo entre eles, θ qualquer, eu vou ter que considerar sempre o quê? A força na mesma direção que o meu deslocamento. Esse é o caso do nosso problema? Não, mas eu estou fazendo uma rápida revisão. Por quê? Porque a fórmula mais genérica para o trabalho vai ser o módulo desta força F aqui em azul, ou seja, o tamanho da força, vezes, ela está encostada, não está encostada, lembra que encostada é cosseno? Vezes o cosseno do ângulo entre a força e a direção que a pessoa está andando, e vezes o tamanho da distância que ela percorreu. Como o nosso problema é mais simples, eu já vou ter o quê? Eu já vou ter a força na mesma distância, na mesma direção. A minha força vai estar na mesma direção que o deslocamento. Então, eu não preciso me preocupar com o cosseno daquele ângulo. Eu tenho aqui o meu vetor de deslocamento e eu vou ter a força que o atleta vai fazer para saltar para cima. Aí você deve estar em casa aí se perguntando, legal, professora Patrícia, mas olha só, se eu olhar lá os meus dados, eu tenho massa, eu tenho distância, então eu tenho isso aqui, mas não tenho força. Então, assim, a pergunta é, com esta massa dá para eu calcular a força? Que força é essa para eu calcular meu trabalho? Na verdade, a gente vai considerar o seguinte, o peso do atleta vai ter que ser a força mínima que ele vai ter que fazer para cima, para vencer o peso dele e pular este obstáculo. Então, a força que ele vai ter que fazer vai ser no mínimo igual ou maior que o próprio peso dele. Então, eu vou considerar esta força o peso do atleta, que é o mínimo que ele tem que fazer para romper a inércia e pular o obstáculo. Então, essa força vai ser o peso do atleta. Certo, pessoal? Então, beleza, porque a distância eu já tenho, é dado no problema. Falta eu calcular a força. Peso, força-peso é igual a quem? É massa vezes a gravidade.
Massa eu tenho? Opa, agora eu tenho todos os dados que eu preciso. Massa eu tenho, porque o problema deu. Deslocamento eu tenho, porque o problema deu. E só falta a gravidade, que a gente sabe que a aceleração da gravidade, a gente sempre vai usar 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque é a aceleração. Certo, pessoal? Muito bem. Então, de novo, tá faltando o F para eu calcular o trabalho, que foi o que o problema me pediu. Então, vamos calcular F. Então, vai ser a massa do atleta 75 vezes 9,8. Coloquem isso aí na calculadora. Posso colocar direto na calculadora, porque está tudo em unidades do Sistema Internacional. E isso vai ser igual a 735 newtons. Então, a minha força mede 735 newtons. Então, agora eu já posso calcular o trabalho. Então, o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Está todo mundo na mesma direção, não preciso me preocupar com o ângulo. Trabalho, então, vai ser a força de 735 newtons vezes um deslocamento de 1,50 m. Fazendo esta conta, nós achamos um valor de 1.102,5. O que? Quais são as unidades de trabalho? É só a gente ver. Qual é a unidade de força? Newton. Qual é a unidade de distância? Metro. Então, isso é Newton vezes metro. Então, o trabalho realizado pelo atleta para saltar uma condição ideal totalmente na vertical, um obstáculo de 1,5 m, é 1.102,5 newtons vezes metro. Certo, pessoal? E aí a gente vê, então, toda essa energia que a musculatura desse atleta está gastando para saltar esse obstáculo. Muito bem, vamos ao número 5. Para empurrar uma massa de sangue de 200 gramas com aceleração de 0,014 metros por segundo ao quadrado, quanto de força é necessária? Primeiro passo é sempre a gente entender a situação física. Então, eu tenho uma massa de sangue, provavelmente dentro de um capilar, né? Porque se estiver fora, você está sangrando, não é uma boa, gente. Então, eu tenho uma massa de sangue aqui, que tem 200 gramas. E ela está sendo acelerada a 0,014 metros por segundo. Então, eu já tenho uma massa, M, e uma aceleração. E ele está pedindo força. Esse é um problema um pouco mais simples, somente de aplicação aí de conceitos. Então, o segundo passo é a gente escrever os dados. A minha massa é de 200 gramas. A minha aceleração é de 0,014 metros por segundo ao quadrado. E eu quero força, certo? Eu quero força. Então, o terceiro passo é qual é a fórmula e vamos ver se eu tenho tudo. A fórmula é força é igual a massa vezes aceleração. Provavelmente essa força que ele está se referindo é o bombear do coração, ou é uma contração aí, um movimento peristáltico de qualquer lugar. Mas no caso da massa de sangue é o bombear do coração mesmo. Então, olha só, força é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho massa? Sim. Eu tenho aceleração? Sim. Elas estão nas mesmas unidades?